Nobres alunos, sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa aula do domingo pela manhã. Hoje é dia 7 de março de 2021, pelo CETEP. A disciplina é Legislação e Ética Profissional. Professor Eric Brasil, para turmas de Camusim e Paracuru. Turmas Eletrotécnica 7, Eletrotécnica 18 e Mecânica 10. Sempre uma honra. Estamos desenvolvendo atividade, um exercício. Os colegas tiveram tempo para fazer e eu pedi que fizessem de maneira tal que ou pudessem apresentar de forma verbal, aqui mesmo, pelo ambiente do Zoom, ou, ainda que fizessem de maneira escrita, pudessem ler ou mesmo me enviar a foto pelo WhatsApp. Em todas as situações, o mais importante ao fazer uma atividade, um exercício, uma prova, uma avaliação, é você identificar com o nome completo, com o nome da turma, do curso, do município. Porque lembre-se que o professor tem muitos alunos, muitas turmas, e às vezes ensina em muitas escolas. Então, é muito importante você se identificar para que, posteriormente, eu possa devidamente lançar a pontuação correspondente à sua participação. E essa atividade, já adianto para vocês que vale 2 pontos. Então, quem fizer a contento e apresentar para mim ou me enviar, identificando, vai ganhar 2 pontos. Tá certo? Quem gostaria de ser o primeiro a apresentar? Eu, professor. Jaciel Soares. Então, Jaciel, você com a palavra. Eu vou ter um exemplo de ética aí, o Adalto Batista, né? É um profissional com 40 anos de experiência na função de carreteiro, sempre manteve uma postura ética nas empresas a qual presta serviço, cumprindo com as normas e respeitando seus líderes. Como sempre teve grande credibilidade por ser um profissional honesto, responsável e competente. Diante disso, num determinado momento, pediu a empresa uma vaga de motorista para um dos seus filhos, mediante a oportunidade que sempre manteve na empresa. Foi dada a oportunidade, porém, o filho não demonstrou a mesma ética que o pai sempre preservou consigo. Então, foi isso aí, eu fiz aí no bate-papo, mandei para o professor. E esse é um exemplo de ética, uma pessoa que eu acho que sempre carregou consigo isso aí, a ética. Ótimo, Jaciel. Muito obrigado, pela sua participação, pela sua contribuição, você pontua. O próximo a apresentar, o colega levantou a mão, será o João Estevão, e depois do João Estevão será o Wilson, certo? Então, primeiro vai falar o João Estevão, e depois vai falar o nosso amigo Wilson. Então, João Estevão vai falar. Professor. Quem fala? Eu vou falar. É João Estevão que está falando? Não. João Estevão, fale, é você, pela ordem, né? Professor, desculpa, estou um pouco cansado, acabei gripado. Eu peço desculpa a todos aí por estar assim. Tranquilo. Bom dia a todos, me chamo João Estevão, pertenço à Eletrotécnica 7 Bitupital, aqui de Camusim. Então, uma das pessoas que eu escolhi como referência de ética foi Jesus de Nazaré. Não dá para se falar de ética sem lembrar o nome dele, Jesus, ou Yeshua. Um homem que teve seu valor e maior exemplo de ética. Jesus, que foi colocado em vários tipos de situações difíceis de se resolver para testar o seu comportamento. Nunca perdeu sua postura e sempre manteve a ética, apesar das adversidades. Pelos relatos e testemunhos da igreja, dá para ver nitidamente que a ética de Jesus se pautava na defesa da vida digna e da liberdade de todo ser humano. Jesus dedicava especialmente atenção a todos os pequenininhos, aos caídos na beira do caminho e aos que não tinham voz
na sociedade do seu tempo. Jesus amava todos aqueles que o odiavam. A ação de Jesus na sociedade foram tão surpreendente pelo mundo e pelo seu modo de agir como ele resolveu a situação. Um exemplo disso foi a da mulher, que foi condenada à morte por adultério. Jesus, um homem sábio e com ética, falou a seguinte frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Manteve sua ética, não julgou, não apontou, simplesmente ajudou. No meu ponto de vista, Jesus foi um dos maiores exemplos de ética já citado. Muito bem, Só isso. falou o João Estevão. Uma coisa muito importante que nós estamos esquecendo de fazer, e é vital, é dizer o nome completo e a turma. Professor, você não lembra? Não tem como eu lembrar de 800 alunos, né? Então, com o tempo, é muito importante você dizer: professor, eu sou o fulano de tal, da turma tal, né? E aí você apresenta, tá certo? Antes de começar a sua apresentação, diga nome completo, diga turma, diga município, se identifique mesmo, tá joia? O próximo colega a falar vai ser o Wilson. Wilson, com a palavra. Bom dia a todos, né, professor? Meu nome é Wilson Francisco, sou da turma da Mecânica 10, da entidade do CEPEP Paracuru. Para mim, um exemplo bem forte fica da garota anônima da Armênia. Para mim, ela é uma alta referência da ética. Não só porque perdoou o homem que destruiu a sua família e a escravizou, mas também porque seguiu os conceitos da sua mãe, preservando e valorizando a vida daquele homem cruel. Que dia a vida é o mais importante que Deus nos deu. Para mim, ela é um exemplo de ética e profissionalismo. Muito bem, o Wilson pontuando aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Tem colegas pedindo para enviar a atividade de novo, só que nós, na verdade, já estamos no momento em que o tempo já passou, né? Nós temos agora aqui a responder, tá certo? Caso algum colega tenha printado e queira enviar no grupo, por favor. Professor, eu mandei no seu zap, viu? Pronto, tudo bem. Não vou Referência de corrigir ética. agora. Vocês estão enviando as ok. informações para mim, mas eu vou corrigir com muita calma, com muita tranquilidade, com o passar do tempo, né? Ok. Tá certo? Então, se não responde imediatamente, é porque eu não posso dar conta de tudo ao mesmo tempo. Uma coisa por vez. Beleza, então. Nesse momento, nós estamos dedicados a apresentar a atividade. O tempo de fazer já passou. Foram 30 minutos. Temos aqui, claro, alguns colegas que queiram correr atrás, né, da informação para fazer, podem fazer. Professor, também já mandei lá no direct, viu? Mandou, né? Ótimo. Yes. Lucas, eu preciso que o Lucas se identifique e comece as suas apresentações. Estão ouvindo Oi, aí? professor, mas qual Lucas? Eu só tenho um aqui na sala de aula. Lucas Ramon, diga o nome completo, diga turma, diga município, diga o máximo de informações. E aí inicie. Certo. Olá, eu sou Lucas Ramon Rodrigues Acácio, turma 18, Eletrotécnica, de Paracuru. Eu vou falar sobre Nelson Mandela. Bem, o Nelson Mandela, alguns já devem ter assistido o filme, né, da autobiografia dele, ou lido o livro. Ele foi uma pessoa que, apesar das diversidades, querer direitos iguais, né, para os negros, sem preconceito, claro. Ele lutou sem armas, só pela ética e moral dele. Ele tem uma frase que ele falou: separados nós não conseguimos a diferença, mas juntos somos a diferença. Não adianta você tentar mudar sozinho uma coisa que está errada. É preciso de ajuda de todos, aqueles que querem fazer a diferença. Para conseguir ter a ética moral, não basta só uma pessoa tentar mudar o mundo. Precisa estar
colaboração de todos. Ele, para mim, é um exemplo de ética. Porque ele não lutou a partir das ações físicas e danosas ao corpo, que é, tipo, armas, mas sim pelas palavras dele. Ele lutou mesmo estando preso e sendo humilhado. Para mim, ele é um exemplo de ética. É só isso, professor. Muito Pode bom, continuar. boa escolha, né? Também aí do nosso colega Lucas Ramon. Lucas Ramon, Eletrotécnica 18, Paraná. Muito com essa indicação a respeito de Nelson Mandela e indico, tem muitos filmes e documentários sobre ele, né? Mas indico o filme Invictus, né? Que você possa assistir e conhecer. Repito, Invictus, um filme que trata sobre, dentre outras coisas, a obra de Nelson Mandela. Temos colegas aqui com as mãos levantadas. Pela ordem, tem o Professor Eugenius. Tem vários colegas, certo? É porque você precisa anunciar para mim, né, que vai fazer. Então, todos vão poder se apresentar, mas tem colegas com a mão levantada, como o Adriano Costa e o Alisson. É porque eu queria falar para o senhor que está chovendo aqui e está caindo direto a internet. Sem problema, sem problema. Aí eu mandei lá no grupo, lá, viu, o trabalho? Não mande no grupo, não. Mande no meu WhatsApp privado, certo? Pronto, eu vou procurar aqui, assim que der certo a internet eu mando. Pronto, tudo bem. Se você já mandou, se você já enviou o trabalho para o meu WhatsApp privado, tudo bem. Aqueles que não podem se pronunciar. Jefferson quer perguntar alguma coisa? Pronto, professor, eu tô com o meu pronto aqui, viu? Tiver uma oportunidadezinha aí, eu queria dar a palavra aí. Pronto. Com o tempo você vai poder. Pela ordem, Adriano Costa. Ok. Bom, pessoal, meu nome é Márcio Adriano Moura da Costa, turma 7, Camo 5. Na minha ética, eu queria reverenciar o nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Foi um grande presidente revolucionário. Ele criou várias constituições, como, por exemplo, da gente ter o poder de votar, né? Que antigamente não podia. Eles mesmos colocavam o presidente no poder. Ele criou a Constituição de votar, tanto o homem como a mulher. E ele gostava também muito da classe média, a classe dos pobres. Ele criou leis favorecendo os trabalhadores brasileiros, como carteira de trabalho, carga horária 8 horas por dia, e etc. E era isso que eu queria falar, professor. Porque se for falar muito, é muita coisa, né? Ok, Adriano. Apesar de Getúlio Vargas ser uma figura muito polêmica, muito controversa, certamente ele foi um dos melhores governantes que o Brasil já teve, né? Isso indubitavelmente. Claro que Getúlio pode ser questionado pelos seus erros como ser humano que foi, mas o legado dele, de fato, é muito grande, né? Maior do que os erros que ele cometeu. Cometeu muitos erros, sim, como qualquer ser humano, mas deixou um legado que faz uma grande diferença para a história nacional, não é? E que é importante para todos os brasileiros. Quem puder, estude a obra de Getúlio Vargas e você vai entender o que é um estadista de verdade. Independente de você concordar com os posicionamentos dele ou não, julgue os resultados das obras que ele deixou, como a CLT, como a Petrobras, como direitos referentes a concurso público, e é uma figura, de fato, que pode ser questionada em muitos pontos, né? Não considero ele uma referência da ética, mas o colega considera, então eu vou considerar dessa forma porque foi um dos maiores administradores públicos da história, não só brasileira, mas da história mundial. Se todo presidente da República tivesse a metade da capacidade e das ações de Getúlio, o Brasil seria uma potência desenvolvida. Por favor, pela ordem, Thales. Thales, depois do Thales é o Alisson, e na sequência, Nilson e depois Jefferson. Thales Lima, identifique-se e apresente. Bom dia a todos. Thales Daniel aqui, turma 7, Eletrotécnico, Camo 5.
Eu falei sobre a ética de Jesus, eu mandei até aí no bate-papo, aí eu acho que alguns já leram. Na ética de Jesus, os últimos são os primeiros, e a situação dos últimos para esta sociedade é desesperadora. Jesus dedicava especial atenção aos pequeninos, aos discriminados, aos que não tinham vez na sociedade. Era um sinal de contradição. Felizes são os pobres, e os que agora têm fome, os que agora choram, os que são odiados, insultados e amaldiçoados por causa de mim. Jesus dedicou atenção especial aos pretéritos de sua época. Por isso, os governantes da época fizeram a crucificação de Jesus. Só isso. Ok, Thales contribuindo aí para a gente. Muito obrigado pela sua participação, pontuando também. Alisson, com a palavra, Alisson. Bom dia a todos. Sou Alisson Pereira de Alcântara, mecânica 10 de Paracuru. Falar um pouco sobre Irmã Dulce. Foi uma grande religiosa católica, ficou conhecida pelas ações humanitárias dela, de caridade, sempre dando assistência aos povos que mais necessitavam de ajuda. Ficou conhecida também por criar um grande hospital na Bahia. E ela sempre foi conhecida pela sua caridade aos próximos, ajudar os mais necessitados. E isso levou ela a ganhar o Prêmio Nobel da Paz por suas obras de bondade, sempre com amor ao próximo, ajudando os que mais necessitam. Só isso mesmo, professor. Muito bom, Alisson. A irmã Dulce, de fato, né, uma grande referência ética e uma brasileira. Né? Às vezes o pessoal diz assim, só tem homem na ética? Não, tem mulher também. Só tem estrangeiro na ética? Não, tem brasileiro também. Tá certo? Muito bom. Pela ordem, é o Nilson que vai falar. Nilson Santos. Bom dia, pessoal. Sou o Nilson, da Eletrotec 7 de Camusim. Sou vice-líder aqui da turma aqui, entendeu? Eu queria falar um pouco sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela foi uma criança, nasceu uma criança negra que na época dele passavam por muitas diferenças. Ele, por ser uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, muito conhecida, chegava a ser influente, foi muito perseguido, chegou a ser preso por pessoas brancas, né? Aí, no decorrer da história, sua prisão foi convertida, foi libertado, conseguiu ser presidente, e um dos objetivos dele maior era lutar contra a dominação branca e, ao mesmo tempo, lutar contra a dominação preta, ou seja, deixar todo mundo igual ali, entendeu? Foi um cara que acabou com um longo período de opressão, o pessoal sofria muito, o pessoal negro, e de uma certa forma, digamos que ele armou a população. Quando a gente fala amar, eu quero dizer, abriu a mente dessas pessoas, porque antes a predominação era cor. Se você não tem cor, meu amigo, você não vale nada. E ele conseguiu acabar com esse tabu. Ou seja, para mim ele virou uma referência, pelo pouco que eu vi aqui, rapidinho, dando uma lida por cima aqui, ele foi referência por quê? Porque ele acabou com um tabu que vinha de muito tempo, uma opressão que o negro vinha sofrendo, e mostrou para as pessoas que fizeram mal a ele, que o mal que fizeram a ele ia pagar com o bem, foi o que ele fez. Muitas pessoas tinham medo de colocar ele lá no poder, com medo dele se vingar. E ele mostrou o contrário, foi fora do que todo mundo pensava que ele ia fazer, né? Então é isso, pessoal. Mais ou menos por cima é o que deu para fazer aqui rápido. Excelente a apresentação do Nilson. Nilson, você falou de Nelson Mandela. Nelson Mandela, de fato, é sinônimo do político, né, que nós estamos procurando para qualquer país, para qualquer nação. Do ponto de vista ético, ele é maior do que Getúlio Vargas, muito maior, porque Nelson Mandela paga o mal com o bem.
apesar dele não ser cristão, mas ele segue exatamente na política aquilo que Jesus ensinou: a tolerância, o respeito, a concórdia, a conciliação, a união, o não preconceito, a integração. Nelson Mandela sofreu muitas violências. Ele era negro e no país dele, chamado África do Sul, um país no sul da África, parecido com o Brasil, havia muitas contradições sociais. Nelson Mandela foi um militante político, sim, foi preso, foi condenado à prisão perpétua, foi humilhado, foi torturado. Sua pena foi convertida para 27 anos por conta da pressão internacional. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se candidatou a presidente da República e venceu as eleições. Depois, Nelson Mandela... O Nilson já fala, só para concluir. Depois, Nelson Mandela se tornou alguém que gerou alguma preocupação, porque muita gente pensava, um homem que sofreu tanto, que apanhou tanto, que foi preso injustamente, vai querer se vingar. E a primeira coisa que Nelson Mandela fez ao assumir o poder foi dizer: eu perdoo a todos os meus carrascos, a todos os meus algozes, não guardo mágoa, e a partir de agora não importa a cor, a raça, a origem das pessoas, não importa a cor do tijolo, desde que ele sirva para construir e reconstruir a nossa nação. E aí Nelson Mandela fazia questão de combater o preconceito do branco contra o negro e o preconceito do negro contra o branco. Ele fazia questão que os seguranças dele fossem tanto brancos quanto negros. Ele fazia questão que se integrassem as culturas. Ele fazia questão que o país se unisse. E apesar do país ter muitos problemas sociais até hoje, ele conseguiu unir uma nação dividida. E é por isso que ele é uma grande referência da ética, uma pessoa que é contemporânea, que é do nosso tempo, morreu há poucos anos, e que se tornou não apenas um presidente, ele se tornou um líder mundial. A Nelson Mandela dava conselhos até para presidentes de países desenvolvidos. Então, ele se tornou nessa grande referência de comportamento que nós esperamos da classe política. Diga, Nilson. Professor, só uma pergunta aqui. Não sei se você conhece, mas se você conhecer, ou se você não conhecer, eu vou pedir que você depois me esclareça, se possível. Nicolau Maquiavel foi um exemplo de ética, porque, pelo pouco que eu li dele aqui também, ele descrevia como era o governo e como a pasta que o governo era também. Ou seja, ele era um escritor, um poeta, só que ele é o seguinte, ele escrevia, ele vivia, a família dele em si vivia, inclusive, na política. Aí, o que ele escreveu? Ele escreveu como a política deveria ser, como a política realmente é, e da farsa que existe nesse meio termo. Eu não sei se você conhece a história dele, porque eu acabei lendo aqui chamado. Eu vou até depois ir mais a fundo para ver. Mas parece que ele tentava mostrar a maquiagem que o governo em si joga sobre a população. Você se refere a Nicolau Maquiavel, não é? Exatamente. Que é o autor da obra chamada O Príncipe. Nicolau Maquiavel foi um grande cientista político que viveu no século XVI. Quando eu digo século XVI, é 1500 e alguma coisa. Ele viveu há mais de 500 anos atrás, não é? E Maquiavel é um gênio da ciência política, das ciências sociais e das análises governamentais. Eu não considero Nicolau Maquiavel como uma referência da ética, da maneira como nós estamos falando aqui. Mas ele é, sim, uma grande referência de estudos de conduta, de estudos da moral, de estudos do direito, principalmente para os governantes, as classes políticas. Nicolau Maquiavel é uma figura controversa. Para uns, ele defende os poderosos.
Para outros, ele é considerado alguém que denuncia as entranhas do poder. Pois é, ele tenta mostrar... Maquiavel escreve obras como O Príncipe, como A Arte da Guerra, que não é a arte da guerra do Sun Tzu chinês, é a arte da guerra europeia. Ele escreve obras como Discursi ou Discursos, né, que é uma obra muito famosa também. É um grande autor, certo? Mas não é, pelo menos não na questão da referência da virtude, como nós a colocamos aqui. Muito embora ele deva ser lido, eu recomendo a obra dele, O Príncipe, para você, para todos aqui, de Nicolau Maquiavel, onde ele diz o seguinte: o verdadeiro governante deve ter duas coisas principais: a fortuna, que são os recursos, não é apenas o dinheiro, mas são os recursos para se trabalhar, ele chama de fortuna, e a virtude. Virtude significam as qualidades ou as virtudes do governante. Então, o governante, seja ele um rei, seja ele um príncipe, seja ele um presidente, na visão de Maquiavel, deveria reunir recursos, condições da sua nação e reunir também características pessoais, características éticas, morais, de comportamento, de conduta, postura de um governante. Essa é a visão de Nicolau Maquiavel e é recomendável para quem quiser aprender de verdade o que é ciência política. E aí você pode fazer sua análise, sua crítica, certo? É bem interessante, sim. Obrigado pela contribuição, Nilson. Jefferson estava na fila para falar. Jefferson Muniz, apresente-se e apresente. Bom dia, professor. Bom dia, professor, e aos amigos aí, né? Meu nome é Jefferson Muniz, Paracuru, Mecânica 10. Professor, eu tinha feito umas anotações aqui sobre... Era Nelson Mandela, né? Mas eu não sei nem o que é que eu falo, porque os amigos aí já falou muita coisa, e o senhor já falou muita coisa também, e acho que vai ficar muito repetido, sabe? Só um comentário, Jefferson. Não se preocupe em se tornar repetitivo. A repetição conduz à excelência. Quanto mais você fala de um assunto, mais a gente aprende esse assunto. E outra coisa, esses grandes nomes nunca se esgotam. Sempre tem algum fato novo que a gente pode comentar, porque a vida de alguém grandioso nunca pode ser contada em alguns minutos. Sempre tem alguma coisa que a gente não comentou, até por conta do tempo, ou até porque nem todos conhecem a história completa. Então, por favor, pode falar, fique à vontade. Né? Se quiser falar de Mandela, fale. Se quiser falar de outra referência, também pode falar. Não, pronto, vou falar sobre o Nelson Mandela, como eu já tinha notado algumas coisas, né, dado uma pesquisadinha aqui e tal, para reforçar. Assim, por que é que eu posso considerar Nelson Mandela como uma pessoa que foi ético, né, uma pessoa que teve a ética, né? Porque, primeiro de tudo, ele tinha os princípios dele, né? Ele tinha o que ele acreditava, e apesar também, ele era uma pessoa que tinha muito caráter, né? Ele era uma pessoa de caráter e uma pessoa muito humana. No caso aqui, Nelson Mandela, como você falou, ele foi uma pessoa sofrida. Passou 27 anos preso, né? 18 anos ele passou numa solitária. Quer dizer que ele foi uma pessoa muito sofrida, teve muita humilhação, porque ele era uma pessoa que acreditava nas ideias dele, e por conta disso, né? Ele chegou a ser preso. E aqui eu falo um pouco sobre uma coisa que me chamou a atenção. Foi tipo assim, apesar de ele passar muito tempo sendo humilhado na cadeia, após ele ser liberto, né? Ele ter se tornado presidente da África do Sul, que ele foi um líder de comunidade, né? Devido a ele ser uma pessoa boa, uma pessoa que gostava de ajudar o próximo. E um fato aqui que me chamou a atenção, que, tipo assim, na posse dele, de Nelson Mandela, em vez de ele convidar, né, para o jantar aquelas pessoas mais ricas, mais poderosas do país, da cidade onde ele vivia, da comunidade dele, né? Ele convidou 2 carcereiros deles, né? O carcereiro das pessoas que mais, talvez, humilharam ele. Porque, tipo assim, ele tinha um princípio, ele tinha caráter. Ele poderia muito bem
como ele estava na posse de presidente, ele poderia dar o troco, né? Mas não, ele convidou aquelas pessoas que mais humilharam ele, né? Sentar no jantar de posse dele. Para quê? Porque com isso ele passar aquela ideia de que todos são iguais, né? Que a pessoa esquecer aquelas diferenças, para tentar trazer uma comunidade melhor, né? Tentar formar as pessoas melhores. É só isso aí, professor. Excelente a apresentação do Jefferson Muniz, aí trazendo mais detalhes sobre a vida e obra de Nelson Mandela. E como eu disse, sempre tem algum fato novo, não é, para se comentar. No caso de Nelson Mandela, verdadeira referência de líder, de político, de estadista, de pacifista. Ele traz muito aquela ideia de que ser uma pessoa pacífica não tem nada a ver com ser passivo. Ele era pacífico, mas era muito ativo, de muita ação, de muitas atitudes. E, como qualquer ser humano, ele também tinha falhas, erros. E, com o passar do tempo, se você comparar o Nelson Mandela jovem com o Nelson Mandela já idoso, você vai perceber que o homem idoso ele é um homem muito mais evoluído, né? Em vez dele ficar amargurado, em vez dele cair em depressão, em vez dele ficar traumatizado, em vez dele ficar cheio de ódio, de rancor e mágoa, ele acabou se tornando uma pessoa mais leve. Quanto mais velho ele ficava, se você estudar a história dele, você vai ver que ele vai, de fato, evoluindo, né? Então, ele não deixa que o ódio, ele não deixa que a vingança sejam armas que vão consumi-lo, ele não deixa que o medo venha consumi-lo, ele trabalha com uma arma muito poderosa, e aí a virtude principal, por isso que ele é um grande ético, de Mandela, é uma palavra chamada perdão. Ele disse que o perdão é uma arma muito poderosa. Ele disse, o perdão liberta a alma, o perdão espanta o medo. Né? Então, quando ele perdoava os inimigos dele, ficava tudo bem, porque eles não esperavam dele uma contramedida, uma vingança. Então, ficava um clima leve, se ele tinha a capacidade de perdoar. Não é? Então, a grande palavra, por isso ele foi um grande pacifista, porém ativo, é perdão. Né? Você ia falar mais, Jefferson? Professor, como você falou, né? Ele era uma pessoa pacífica, mas ele também era ativo, né? Não é à toa que ele tinha as ideias, ele lutava, ele foi preso por isso, né? O pessoal começava a perseguir ele porque ele era uma pessoa ativa, né? Perfeitamente. Então, muito bem. Senhores, eu preciso encerrar essa reunião. Em 2 minutinhos, vamos iniciar uma próxima. E aqueles que não falaram ainda poderão falar. Certo? Até daqui a 2 minutos.